Meus irmãos, nós estamos nessa noite chegando ao segundo texto daquela série que foi iniciada na semana passada, baseada no livro de Deuteronômio. E o texto para essa noite está no capítulo 7 de Deuteronômio, os primeiros 11 versículos deste capítulo. Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Eu acredito, meus irmãos, que este texto é um texto extremamente grave, considerando todas as coisas que estão envolvidas nele, e considerando o modo como Deus lida com o seu próprio povo, e as prerrogativas usadas por Deus nesta relação para com o seu povo, e as próprias exigências que Deus estabelece para ter comunhão com este povo. Nós estamos lidando, meus irmãos, com uma passagem, com um texto, em que você vai recordar, Moisés ele está repassando
uma série de coisas que Deus havia revelado ao povo durante aqueles 40 anos de peregrinação. Você vai lembrar, possivelmente pela leitura que você fez ao longo desta semana, que é neste contexto que Deus, por exemplo, serve-se da pessoa de Moisés, serve-se da boca de Moisés para relembrar os 10 mandamentos ou as 10 palavras que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. E mandamentos estes que norteariam e que governariam todo o tipo de exigência que Deus havia estabelecido para com o povo. Exigências de um Deus santo para com um povo, para com uma nação. Deus está cumprindo a sua palavra, estabelecida há mais de 400 anos, ou mais de 400 anos antes de Moisés abrir a sua boca para falar estas palavras. Se nós considerarmos que o povo havia estado no Egito por 430 anos, e que agora, mais 40 anos, o povo havia passado no deserto, então são 470 anos depois, Deus está cumprindo a sua palavra, estabelecida com Abraão, Isaque e Jacó, e com os seus descendentes. Afinal de contas, o povo está prestes a tomar posse da terra prometida de Canaã. Diante do povo há desafios. Deus vai entregar a terra ao povo, mas eles teriam um embate considerável contra 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que o próprio povo de Israel. Mas Deus empenha a sua palavra, e porque Deus empenha a sua palavra, Ele vai cumprir a sua palavra. Porque quando Deus estabelece promessas e quando Deus estabelece a sua palavra e empenha a sua fidelidade nisso, não há absolutamente nada que possa impedir que esta palavra se cumpra. O tempo, o momento, o modo, o próprio Deus estabelece. Ele não tem que agir, Ele não tem que fazer baseado no nosso cronograma, ou baseado na nossa perspectiva. Deus cumpre a sua palavra conforme o seu cronograma e conforme a sua perspectiva. E nós cremos. Cremos como Abraão creu que Deus iria cumprir a sua palavra, apesar de não estar aqui agora testemunhando o que está ocorrendo com o povo. Como Isaque creu, sem estar aqui visualizando a terra prometida. Como Jacó creu, na mesma proporção que os seus pais, não vendo, não testemunhando publicamente o cumprimento da palavra do Senhor, mas crendo. Eles creram. Deus empenhou a sua palavra, e agora o povo está prestes a assumir a terra prometida. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, nações maiores e mais fortes do que Israel, seriam entregues, seriam derrotadas, sob a ordem de serem completamente destruídas, sem piedade, sem misericórdia, porque algo nós precisamos recordar: estas nações estão sob maldição. Elas serão destruídas porque elas estão sob maldição. Você pode perguntar, mas que maldição é essa? Então nós precisamos voltar muito mais do que 470 anos antes
deste episódio que nós lemos. Nós temos que voltar a Noé. E nós temos que voltar à bênção ou às bênçãos e maldição que Noé estabelece sobre os seus filhos. Sem, Cão e Jafé. E você vai lembrar que Deus se revela a Noé como o Deus de Sem. Ele é o Deus de Sem. Mas ele também, na bênção estabelecida aos filhos, especificamente a Jafé, ele diz que Jafé habite nas tendas de Sem. E quando ele vai se dirigir a Cão, ou Cã, ele diz que Cão seria servo dos seus irmãos, de Sem e de Jafé. E que não apenas Cão, mas os seus descendentes estavam sob maldição. Você vai verificar que nesta lista de nações nós encontramos os cananeus, os descendentes de Cão. E as nações circunvizinhas, muito provavelmente, fazendo parte de um eixo cuja ascendência remetia à mesma pessoa. Então aqui nós temos Deus não apenas estabelecendo aquilo que ele havia dito por meio de Noé, mas também o que Deus havia dito por meio de Abraão, ou a Abraão, Isaac, Jacó. O povo vai tomar posse da terra, mas o povo que habita nessa terra vai sofrer as sanções que Deus havia estabelecido centenas de anos antes de Abraão. Ou seja, duplamente Deus cumpre a sua palavra. E Cã cumpre exatamente aquilo que Deus havia estabelecido, ser servo. E em linhas gerais podemos dizer que Cã cuidou da terra que pertenceria ao povo de Deus. E enquanto bem serviu, cumpriu os propósitos de Deus. Mas agora não devem ser poupados. Devem ser todos destruídos. Porque conforme a própria Escritura diz no texto que lemos lá no verso 10, aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Retribuirá com destruição. Deus vai entregar a posse definitiva da terra ao seu povo, cumprindo o que havia dito por meio de Noé e aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas, meus irmãos, o desafio do povo é muito maior do que nós imaginamos do ponto de vista bélico e geográfico. Porque há um desafio um tanto quanto maior, de natureza espiritual, de natureza até escatológica, porque diz respeito a Jesus, diz respeito ao Senhor. Quando o povo diz, ou quando Deus diz ao povo, que ao destruir aquelas nações, eles não deveriam estabelecer qualquer contrato, qualquer pacto, mas deveriam sim destruir todos os indícios de idolatria encontrados no meio daqueles povos. O povo de Israel, os descendentes de Abraão, deveriam derrubar os seus altares, quebrarem as colunas sagradas, cortarem os postes sagrados, queimarem os seus ídolos, porque Deus não toleraria qualquer indício de idolatria no meio do povo, no meio do seu povo. E nós não podemos nos esquecer de um detalhe extremamente importante. Israel era um povo inclinado à idolatria. Uma das cenas mais patéticas que acontece nos 40 anos do deserto
É exatamente aquela história contada por Arão a Moisés, quando ele chega ao arraial e o povo está adorando o bezerro de ouro. Mais patéticas por quê? Porque Moisés está no monte, recebendo a lei do Senhor, cujo primeiro mandamento era não ter outros deuses e não fazer imagens de escultura. Mas enquanto Deus está dando, notem isso, quando Deus está dando a lei a Moisés, a cena é patética porque, de acordo com Deuteronômio, a Bíblia diz que o povo ouvia a voz do Senhor. E é patético porque, mesmo ouvindo Deus falar, o povo busca o caminho da idolatria. Eles precisam de algo que seja visível, de uma fé pautada na visibilidade, e não uma fé conforme os parâmetros de Hebreus. Quando diz, por exemplo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é patético porque Arão, que ocupa um papel de liderança no meio do povo, recolhe o ouro do povo, e quando Moisés chega indignado ao ponto de quebrar as tábuas da lei, que você vai lembrar que Moisés, ele está indignado, e ele quebra as tábuas da lei que Deus havia lhe dado, e quando ele vai indagar a razão daquilo, Arão, ele diz basicamente o seguinte, duas coisas importantes que ele diz: bom, o povo pediu, eu fiz. É um tipo de líder frouxo, que tem alguma noção do que Deus deseja, mas se curva diante dos pedidos das multidões, demonstrando a sua frouxidão espiritual, demonstrando a sua preocupação em estar bem com o povo, ainda que coloque em sacrifício a sua relação com Deus. Esse foi Arão. Mas é mais patético, para não dizer que é, no mínimo, hilário. É quando ele diz a Moisés que ele pegou o ouro e jogou no fogo, e saiu aquele bezerro. Patético. Ele pegou o ouro e jogou no fogo, e ele diz: olha, eu só fiz pegar o ouro e jogar no fogo, e saiu esse bezerro. Patético. Saiu um bezerro. Eu acho que ele ignorava a capacidade de Moisés pensar. Um povo inclinado à adoração, um povo voltado para a adoração. E meus irmãos, deixa que fique claro para nós, porque a Bíblia deixa claro que uma das razões por que Deus permitiu que o povo girasse e rodasse naquele deserto por 40 anos, era para amortizar no povo coisas que eram encontradas na comunidade egípcia, que Deus não tolerava, e que Deus não queria ver no próprio povo, no povo da aliança. Deus então quer erradicar do meio da comunidade de Israel qualquer indício de idolatria. Derrubem seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Mas não para aí, meus irmãos, por um detalhe importante. Quando Deus adverte o povo sobre as escolhas erradas no que respeita ao casamento. Porque veja, o verso 3, antes mesmo de Deus ordenar a destruição de todos os indícios de idolatria, diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, não tomem as filhas delas para os seus filhos. Ora, atentem por quê? Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. O que é que Deus está dizendo ao povo aqui?
Está dizendo, meus irmãos, que nesse contexto e nessa cultura, aquilo que poderia ser uma bênção na vida do povo, que é o casamento, se constituiria num modo para desorientar e desgovernar o povo no que respeita à sua relação com Deus. Só que, meus irmãos, essa advertência, ela é uma advertência um tanto quanto mais extensiva, por conta do Novo Testamento também. Porque o Novo Testamento é claro sobre as escolhas que devemos fazer no Senhor. No Senhor. É óbvio que o apóstolo Paulo faz considerações sobre aquele momento ou aquelas circunstâncias em que nós nos casamos com alguém quando nós não estamos em Cristo. A Bíblia é clara com relação a qual deve ser o comportamento daqueles que se casam, não estando em Cristo, mas depois conhecem o Evangelho. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aqueles que estão servindo ao Senhor, sobre aqueles que andam na trilha do Senhor e fazem opções que poderão desgovernar e desorientar a vida que agrada a Deus. E meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Nesses meus anos de ministério, nesses meus anos também de casamento, a percepção que me é muito clara é que nós aprendemos que nós precisamos ceder, não é verdade? Na vida conjugal nós precisamos ceder. Mas, meus irmãos, impressiona-me o fato do percentual tão alto de que normalmente quem cede a ponto de comprometer a relação com Deus é muito mais aqueles que estão no Evangelho do que aqueles que não estão. Porque aqueles que não estão não precisam negociar. Quem tem que negociar e quem tem que abrir mão são aqueles que fazem um casamento não estando no Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que sempre quem está abrindo mão é quem está no Senhor? Isso não é irônico? Isso não é irônico? Porque veja, aqueles que não estão no Senhor não precisam abrir mão de absolutamente nada. Nós sacrificamos, e às vezes em nome do Senhor. Moisés está advertindo o povo, meus irmãos, de que um casamento mal feito pode desgovernar a própria caminhada na fé. Um casamento mal feito pode desgovernar uma vida. Por isso ele diz: não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas às filhas deles ou delas. Não tomem as filhas delas para os seus filhos. Não façam isso. E muito mais, meus irmãos, por uma questão escatológica. E agora você vai entender o que eu quero dizer. Escatológica por quê? Você vai lembrar, meus irmãos, de que algumas centenas de anos depois do povo tomar posse da terra, especificamente após a morte de Salomão, os filhos de Salomão entram numa batalha para ver quem vai ser rei. Você lembra disso? E o desdobramento disso é a divisão do reino em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é chamado de Israel, formado por 10 tribos. O reino do sul, conhecido como reino de Judá, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas por causa do tamanho da tribo de Judá, por causa da influência da tribo de Judá, o reino acabou sendo chamado de reino de Judá, ou reino do sul. Você vai lembrar, meus irmãos, que por volta do ano 722 a.C., os assírios dominam o reino do norte e levam em cativeiro todos os judeus, ou todos os hebreus, ou os israelitas. Eles vão para a Síria, e eles vão viver sob o poder assírio, e eles vão viver de um modo a ter que se submeter a uma série de questões, inclusive de caráter político e religioso. Deus os permite ir para lá. Por quê? Porque o povo havia pecado contra o Senhor. O pecado que é advertido aqui, que é o pecado da idolatria, é a causa porque Deus permite que a Assíria invada o reino do norte, e domine o reino do norte, e capture o rei do reino do norte, e capture os chefes, e capture o povo, e os leve para si.
Meus irmãos, o tempo passa e Deus não faz absolutamente nada para livrar aquele povo. Deus envia os profetas, é verdade. Deus anuncia a sua palavra por meio dos profetas. E o povo se mistura aos assírios. O povo se mistura aos assírios. E há grandes indícios, inclusive, de que os descendentes desses israelitas com os assírios seriam os objetos de discórdia dos judeus no Novo Testamento, que são os samaritanos. Os samaritanos seriam descendentes dos casamentos entre israelitas e assírios. Mas Deus não faz qualquer interferência. Ele envia os profetas, mas não livra o povo do cativeiro. O povo, na verdade, se perde lá dentro. Mas Deus tem um outro povo, que é o Reino do Sul. Um povo que não é nada diferente do Reino do Norte, porque é um povo pecador e idólatra também. E Deus o envia para onde? Para a Babilônia. E Deus manda os profetas. O povo se arrepende. E aí conhecemos um pouco da história de Esdras e Neemias. O povo retorna para a terra. Mas o povo também comete o mesmo erro dos israelitas. Qual erro? Casam-se entre com os babilônios. Mas, meus irmãos, o que é que Deus faz quando o povo chega na terra? Dispersam, mandem embora as mulheres com seus filhos, mandem embora e casem entre vocês. Constituam famílias entre vocês. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Messias, precisava nascer de uma linhagem pura. E então Deus preserva aquele povo para manter a linhagem pura, porque a promessa e a profecia feita lá atrás era, dizendo a Judá: de ti é que me sairá o cetro que há de julgar a terra. Deus interviu. Deus interviu. Deus manteve o seu. Por isso ele adverte aqui para não se casar com os de lá. E essa é uma primeira aplicação para os jovens, especificamente para você, jovem. Você precisará fazer escolhas em breve com relação a alguém com quem estabelecer um pacto, uma aliança. Lembre-se, você sendo o Senhor. Você seria em Cristo. Porque esse parâmetro não é um parâmetro apenas no Antigo Testamento, é um parâmetro no Novo Testamento. Se casar, case-se no Senhor. Agora você precisa saber um outro detalhe. Não é uma questão de casar com alguém que está na igreja, entende? Porque hoje casar com alguém que está na igreja não significa mais nada. Você entende o que eu quero dizer? Você tem que ser criterioso, mesmo com aqueles que estão na igreja. Você precisa ter convicção de que este alguém ama a Deus e deseja viver para a glória de Deus e quer andar e quer estabelecer uma família nos parâmetros da própria Escritura. Que honra a Deus! Então não é uma questão apenas de casar com alguém que está na igreja, porque isso não resolve o problema. Aliás, pode até aumentar o problema. É casar com quem está no Senhor, quem ama o Senhor e que queira viver para a glória do Senhor. Viver para a glória do Senhor. Antigamente não faz muito tempo assim. Mas os rapazes, sabiam que indo a uma igreja, lá eles encontrariam uma moça de família, uma moça com uma boa índole,
E assim, quase que ninguém errava quando casava com alguém. Eu, quando andei lá pelas bandas de Ricardo Albuquerque, foi para isso. Foi para isso. Fui de uma maneira e acabei chegando noutra. Não precisava falar isso, né, filha? Tem coisa que precisa falar, né? Mas meu objetivo era um. Acabou sendo outro. Era certo. Hoje não é mais. Hoje não funciona mais assim. Não é porque alguém está na igreja que você possa dizer que esse alguém está no Senhor. Então, devemos ser criteriosos para que Deus seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Porque um casamento mal feito, irmãos, desgoverna, desorienta. E nós temos que estar atentos a isso. Mas o texto continua. Deus estabelece também uma verdade sobre o povo. Aquele mesmo, lembra? Insuportável, briguento. Você lembra? Texto da semana passada. Um povo insuportável. Um povo briguento. Desagradável. A este mesmo povo Deus diz: vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O texto não está dizendo que o povo era mil maravilhas. O texto está dizendo que o povo era santo. Santo no sentido, meus irmãos, de ter sido separado pelo Senhor, ser um objeto do amor de Deus, ser um objeto da misericórdia de Deus. E aí ele diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus tem um povo. O texto está dizendo que Deus tem um povo, e um povo que Ele escolheu. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Mas alguém poderia dizer, como alguém pode propor: bom, Ele escolheu porque Ele viu virtudes naquele povo. Ele o escolheu porque era um povo fácil de se dobrar, ou fácil de envergar. Não foi por nada disso. Porque na sequência ele diz: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os outros, de todos os povos. A linguagem do texto aqui é muito interessante, porque assim, a NVI, como a maioria das versões, elas mantêm um padrão até de educação para com o povo. Mas é como se Deus dissesse assim: olha, vocês não são absolutamente nada. Não existe absolutamente nada em vocês que pudesse trazer alguma motivação para me afeiçoar a vocês. Vocês não são nada. Vocês são um povo desagradável, insuportável, briguento, lamuriador, murmurador, idólatra, que arruma confusão com tudo e em todas as circunstâncias. Não tem nada que pudesse dizer assim: olha, eu vou me afeiçoar a vocês porque afinal de contas há alguma coisa boa no meio de vocês. Não há. Quer dizer, Deus está jogando limpo com o povo e mostrando quem de fato o povo é. Deus diz, pelo contrário, que Ele se afeiçoa porque Ele ama este povo. Ele ama o povo. Deus amou o povo. Agora notem, o amor de Deus ele não é retributivo. Por que não é retributivo? Porque o povo não mostrou absolutamente nenhum interesse por Deus. Deus é que se interessou pelo povo. Deus é que agiu com graça para com o povo. Então Ele amou. E por outra coisa, Ele empenhou a sua palavra. E apesar do povo dar todos os motivos para Deus voltar atrás, Deus não volta. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Quer dizer, que Deus empenhou a sua palavra, você entende? Deus se mantém com o povo porque Ele empenhou a sua palavra. Ele é fiel.
Ele não volta atrás. Por isso que Deus os tirou do Egito com mão poderosa. Ele é Deus fiel. Ele é Deus bondoso. Ele é Deus gracioso. E aqui nós podemos encontrar um outro ponto importante a ressaltar e que cabe para todos nós, que é o princípio da eleição divina. Deus escolheu um povo. Deus elegeu um povo. Qual o critério? O seu amor. O seu amor. Deus amou o seu povo e empenhou a sua palavra e vai cumprir. Quando nós falamos da doutrina da eleição incondicional, meus irmãos, é isso que nós queremos dizer. Ela é incondicional porque não há nada no objeto do amor de Deus, que é o seu povo, que condicione Deus a escolher este povo. Ela é incondicional por isso. Ela é incondicional porque não há no objeto do amor de Deus qualquer condição que Deus possa dizer, bom, há uma virtude ali. Não há virtude. Deus é que ama. João diz lá na sua epístola, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou primeiro. Ou seja, nem mesmo o amor era encontrado da parte do povo para com Deus, ou da nossa própria parte para com Deus. É Deus quem nos ama. Deus escolheu um povo, e essa escolha não está ligada a qualquer elemento encontrado neste povo que possa recomendá-lo. Pelo contrário, meus irmãos, do ponto de vista das Escrituras, tanto aquele povo como nós somos pecadores, éramos pecadores, mortos em delitos e pecados. Deus olhou do seu céu para nós, Ele nos amou e deu provas do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5. Ele nos amou. Então notem, se nós somos mantidos, se nós somos preservados, é porque Deus nos amou, e porque Deus empenhou a sua palavra, e Ele há de cumprir a sua palavra, porque Ele não é um Deus que volte atrás. Ele não é um Deus que quebre a fidelidade. Ele é um Deus fiel, poderoso. E por isso Ele exige do povo um comportamento digno de um povo dele. Ou seja, destruam todos os indícios de idolatria que vocês encontrarem no meio do povo. Destruam. Destruam. E aí você nota, meus irmãos, que ao mesmo tempo que Deus revela ao povo a sua afeição, Ele também revela a sua prontidão para punir o pecado. Esta é a razão, meus irmãos, porque nós podemos afirmar que o fato de nós estarmos em Cristo não nos exime da responsabilidade de viver uma vida digna do Evangelho, como se pudéssemos viver a vida cristã de qualquer modo. O Deus que aplica a sua vontade em nossos corações, Ele exige que caminhemos por veredas de santidade e que vivamos de um modo a glorificar o seu nome e a andar nos seus caminhos, porque, como já é dito, a proporção do amor de Deus pode ser também encontrada na proporção da ira de Deus, pois o texto, meus irmãos, ele nos diz assim, verso 10: mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Notem isso.
Notem que Deus está pronto para demonstrar a sua ira e dar a devida retribuição àqueles que desprezam a Deus e que desprezam a sua palavra e que desprezam a sua lei e que desprezam os seus decretos e as suas ordenanças. Deus retribuirá a cada um, porque Ele é fiel. Ele não é fiel apenas para preservar, mas Ele é fiel também para destruir e para retribuir a cada um segundo as suas obras. Este texto, meus irmãos, portanto, é um texto que vai nos encorajar a decisões, a posturas pautadas em santidade. O povo de Deus é um povo santo, mas não apenas santo porque foi separado por Deus, mas é santo também por prontidão para viver de um modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Viver separadamente. E aí eu quero dizer às crianças aqui presentes, a todos vocês crianças, e eu quero falar a vocês adolescentes e jovens, eu quero falar a vocês adultos também, e dizer, olha, as suas vidas não podem ser medidas pelos valores da nossa sociedade, ou da sociedade da nossa volta. Se você mede a sua vida pelo padrão encontrado na sociedade à nossa volta, as suas medidas são baixas, as suas medidas são medíocres, e Deus não pode ser honrado através da sua vida. Você precisa viver de um modo que honre a Deus, e isso está muito acima das medidas da sociedade à nossa volta. Você não pode ser uma criança qualquer. Você não pode ser um adolescente qualquer. Você não pode ser um jovem qualquer. Você não pode ser um adulto qualquer. Você precisa viver para a glória de Deus, e a sua vida precisa ser digna de Deus. Então, se o mundo faz escolhas, vocês não têm que fazer as escolhas porque o mundo faz essas escolhas. Você tem que optar de acordo com os parâmetros de Deus, do Evangelho, da graça. As suas decisões precisam ser coerentes com o Evangelho. Cada uma delas. Cada uma das suas decisões. Cada um dos detalhes da sua vida. Cada um dos detalhes. Digna do Evangelho. Para a glória de Deus e do seu Evangelho. Para a glória de Deus e da sua palavra. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida de proximidade com o mundo para nos apresentarmos como amigos, como pessoas que se achegam muito facilmente e se relacionam muito facilmente com aqueles que não estão no Evangelho. E aí você mais uma vez vai perceber comigo que quem baixa a guarda para que isso aconteça somos nós, porque eles não baixam não. Nós queremos baixar para nós ficarmos bem na fita, só que nós estamos pecando contra o Senhor. Estamos pecando contra o nosso Redentor. Estamos pecando contra Deus. Não convém que seja assim. Então opte. Mas faça opções pautadas na palavra do Senhor, pautadas nos valores de Deus. E não tenha medo de honrar a Deus em todos os seus caminhos. Ainda que haja olhares atravessados, ainda que haja perspectivas diferentes, não tema. Não tema os homens. Não tema os sistemas mundanos. Tema aquele que tem as nossas vidas nas mãos e pode lançá-lo no inferno. A este nós devemos ter. Então cuidado. Cuidado com a vida que nós estamos vivendo.
Cuidado com as opções que nós fazemos. Muito cuidado. E para vocês jovens, há importantes decisões a serem tomadas. Não brinquem com elas. Não brinquem com as decisões que vocês precisam tomar. Sejam sérios, sejam idôneos, sobretudo temam a Deus. E sob o temor do Senhor, faça as escolhas. Sob a orientação de Deus, sob a direção do Senhor. Ele sim, nosso Deus, é que deve ser ouvido e que deve ser obedecido em cada uma das nossas opções. A terra estava diante do povo, mas o povo estava diante de um desafio enorme: não viver como aquelas nações. Ser um povo santo, um povo afeiçoado, um povo alvo da afeição de Deus, e que reconhecia a grandeza de um Deus que os elegeu para serem o seu povo e para viverem para a glória do Senhor. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê a sua ajuda, para que o nome do Altíssimo, o nome do Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, de modo que, ao final de tudo, Deus seja louvado, e a glória, a honra e o louvor sejam dados exclusivamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele glória, honra e louvor. Amém.